Apresentando o vídeo o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo teremos mais um relato de traição e esse relato foi uma notícia vinculada lá na Inglaterra, não é? É bem forte. Eu espero que vocês gostem desse relato, que também é uma notícia de um caso que aconteceu lá no Reino Unido, não é? Vamos assistir aí. Vamos ao nosso relato de hoje, pessoal. Homens armados mascarados e molho envenenado, como minha esposa planejou me matar. Quando dois homens armados, usando balaclavas, tentaram assassinar Christopher Mills no trailer onde ele morava com a esposa, numa área rural do país de Gales, ele lutou pela própria vida e para proteger a mulher que amava. Ele foi brutalmente espancado com uma arma durante o ataque, que durou apenas alguns minutos antes de os homens fugirem. Mas, nos dias que se seguiram àquela invasão mal-sucedida na vila de Sennar TH, em Carmarthenshire, Christopher descobriu que sua esposa, Michelle, estava por trás do plano para matá-lo. Ela e seu amante, Geraint Berry, queriam vê-lo morto para poderem começar uma nova vida juntos. Os dois foram condenados a uma pena de 19 anos de prisão pela justiça galesa na última sexta-feira, 19 de dezembro. É como um roteiro de filme, disse Christopher, um veterano do exército de 55 anos. Eu simplesmente não consegui associar que minha esposa estivesse envolvida nisso. Michelle Mills e o ex-fuzileiro naval Berry, ambos de 46 anos, começaram a cumprir as penas de 19 anos cada um pelo plano em setembro de 2024. Os dois se conheceram no trabalho, uma instituição de caridade para veteranos em situação de rua. Durante o caso extraconjugal de 3 meses, Michelle e Berry trocaram mensagens sobre sufocar Christopher com um travesseiro ou envenená-lo com um anticongelante, líquido usado em radiadores de carros, no molho da comida. Ambos foram considerados culpados de conspiração para assassinato após um julgamento no tribunal de Swansea, no país de Gales. Um segundo homem, Stephen Thomas, de 47 anos, foi absolvido da acusação de conspiração para assassinato, mas condenado a 12 meses de prisão por portar um simulacro de arma de fogo de brinquedo. O tribunal foi informado de que ele havia sido recrutado por Berry para a missão, que tinha como objetivo fazer parecer que Christopher havia se suicidado. O caso foi descrito pela polícia como um drama de TV, mas, para Christopher, foi terrivelmente real. Um casamento feliz. Christopher achava que seu casamento era feliz antes do ataque no trailer do casal, em 20 de setembro de 2024. Estava tudo às mil maravilhas, disse. Estávamos juntos havia cerca de 10 anos, casados há 6, estava tudo bem. Embora tivesse percebido que ela havia se tornado mais fria e mais distante naquele verão, ele jamais teria imaginado o que viria a seguir. Quando eu estava lutando com aqueles dois homens dentro do trailer, eu estava lutando por mim e por Michelle, disse. Eu achei que fosse um assalto à mão armada, mas depois descobrir que foi ela quem armou tudo é terrível. Eu nunca pensei que ela fosse capaz de algo assim. Na noite do ataque, Christopher e Michelle Mills estavam se preparando para dormir quando alguém bateu à porta do trailer às 11h30 da noite. Eu abri a porta e me deparei com um homem mascarado, disse ele. Ele simplesmente me acertou direto no rosto com uma arma. Uma coisa grande, pesada, de metal. Foi como levar uma martelada. Eu reagi e lutei. Então os dois fugiram correndo. Fiquei em choque. Na ligação para o número de emergência feita por Michelle, foi possível ouvir o marido pedindo uma resposta armada imediata. Sou ex-militar, disse ele. Eu tirei as armas deles. Eles ainda podem estar por aqui. Está completamente escuro. A proprietária do parque onde o trailer fica estacionado, Rita Owens, chegou logo depois ao local, em pânico. Quando eu cheguei lá, Christopher estava gravemente espancado, coberto de sangue, disse ela. Owens afirmou que perguntou a Michelle Mills o que havia acontecido, mas ela deu de ombros e estava ocupada mexendo no celular. Ela acrescentou, eu achava que eles eram um casal feliz, mas não.
A polícia chegou após 40 minutos, e um helicóptero encontrou Barry e Thomas escondidos na vegetação de uma pedreira próxima. Eles tinham máscaras de gás e abraçadeiras plásticas na mochila, e Barry carregava uma falsa carta de suicídio, supostamente escrita por Christopher para a esposa. Meu coração afundou, eu sabia que Michelle estava envolvida. Só no dia seguinte, quando Christopher foi preso sob suspeita de violência doméstica com base em falsas acusações feitas por sua esposa, é que ele percebeu que ela fazia parte de tudo. Foi naquele momento, naquele exato segundo, que eu simplesmente soube que Michelle estava envolvida, disse. Eu nunca cometi violência doméstica contra ninguém, muito menos contra a Michelle. Meu coração afundou, eu só pensei, isso é loucura. A polícia contou a ele na sequência que sua esposa estava tendo um caso e havia sido presa sob suspeita de conspirar para assassiná-lo. Eu fiquei devastado. Foi completamente inesperado, disse. Só notei uma mudança em junho de 2024, quando ela ficou um pouco mais distante, um pouco mais fria. Quando Christopher perguntou à esposa se estava tudo bem, ela colocou a culpa no trabalho e o tranquilizou dizendo que o relacionamento deles estava bem. Christopher viu a esposa pela primeira vez desde que ela foi presa no banco dos réus durante o julgamento, em outubro. Ele prestou depoimento e se sentou na galeria do público todos os dias. Ela não parecia a Michelle que eu conhecia, disse. Ela mentiu descaradamente naquele tribunal. Michelle disse ao júri que acreditava que o plano era uma fantasia e uma fuga da realidade, porque o marido seria controlador. Christopher acrescentou. Naquele ponto, eu deixei completamente de amar a Michelle. Eu nunca poderia perdoá-la pelo que ela fez. É simplesmente um pesadelo, e não tem fim. Christopher disse que queria o divórcio, mas que qualquer avanço era difícil com a esposa na prisão. Eu quase não durmo. Não saio sozinho, disse. Só vou ficar aliviado quando puder virar essa página. Mas ainda vai demorar muito tempo. Esposa ordenou que o amante apagasse as mensagens. O júri teve acesso a mais de 100 páginas de mensagens trocadas entre Mills e Barry. Em uma delas, ele disse: nós vamos assistir ele morrer e depois voltar para casa e relaxar juntos pelo resto do fim de semana, apenas esperando que alguém o encontre. Nas horas que antecederam o ataque, Michelle Mills disse a Barry: desculpa, você sabe o que está fazendo, e eu confio em você. A última mensagem dela após o ataque foi: a polícia foi chamada. Apague todas as comunicações, eu te amo. E esse foi nosso relato notícia de hoje, pessoal, e até o próximo. Bom, a gente observa nesse relato que está cada vez mais comum de pessoas se envolverem emocionalmente com colegas de trabalho. Eu sempre tive uma coisa na minha cabeça. Eu pensava o seguinte: se eu me envolvo com essas mulheres aqui no trabalho, porque eu já tive alguns relacionamentos que surgiram assim no trabalho, eu pensava, o que me garante que isso não irá acontecer quando eu já estiver casado com ela? Estão entendendo? Que o meu pensamento é óbvio, é lógico. Eu penso da seguinte forma: se ela se envolveu emocionalmente comigo, a gente trabalhando junto, se vendo todo dia e etc., isso vai poder acontecer também dela trabalhando em outros lugares longe de mim e acabar se envolvendo emocionalmente com outra pessoa. Estão entendendo? Quando surge relacionamento assim, dessa forma, é porque a probabilidade de acontecer no futuro novamente situações parecidas é bem provável. É isso que eu estou dizendo. Agora, ainda comentando essa notícia, relato, não é? Bom, eu sou contra a vingança, não é? Nesse caso aí, eu abriria uma exceção. Por quê? Quando uma pessoa elabora planos para terminar com a minha vida, é isso que eu estou dizendo, ela me dá o direito de fazer o mesmo por ela. Estão entendendo? Direitos iguais, é o que eu penso. Se uma pessoa me ataca com o intuito de fazer algo desse tipo, a resposta vai ser equivalente. E não é pecado, é legítima defesa.
Numa invasão na minha casa, foram dois. Não importa se eles eram treinados, militares e etc. Isso não importa para mim. Seria a última coisa que eles iriam fazer na vida deles, numa situação dessa. Estou sendo bem sincero, tá, gente? Eu também tenho treinamento, mas não é por isso, não. Não é pelo treinamento, não. É pela capacidade. Tem gente que tem capacidade e tem gente que não tem. Tanto que os dois, lutando contra o marido traído, não aguentaram e fugiram, se esconderam na floresta, não é? Então, é coisa de capacidade. É isso que eu estou dizendo. Tem gente que tem capacidade de fazer certas coisas que outras pessoas não têm a mesma capacidade. E no caso da esposa, eu iria aguardar ela cumprir a pena dela e depois eu iria atrás dela. Estou sendo sincero para vocês, porque isso que aconteceu foi muito forte. Não é revolta não, tá? É ser justo. Eu gosto de ser justo. Eu já falei aqui em outros vídeos que eu não pertenço nem ao lado do mal e nem ao lado do bem. Por decepção. O mal, é claro que eu não pertenço porque eu discordo completamente. E o lado do bem, por decepção. Pessoas que se dizem do bem. A decepção arrebenta. A decepção detona. É isso que eu estou dizendo. Então eu me considero justo. Tem que ser justo. Tem que ter um equilíbrio. E se alguém tenta fazer o mal a você, essa pessoa merece de volta. É isso que eu acho. Tem que ser justo. Como eu disse, tudo que você faz tem consequências. E quando você faz coisas desse tipo, tem consequências ruins também, porque foram coisas ruins. Ela e o amante e o comparsa foram cruéis. Agora pense direitinho. Vocês perceberam que eu não me coloquei no lugar deles, dos traidores? Porque eu não vou fazer isso nunca. Você pegar, arrumar uma amante casada e tramar com essa amante casada, matar o marido dela, que é a vítima. Já é corno, já está sendo traído, e eu ainda vou tirar a vida do cara que eu roubei a mulher. Isso para mim é desonroso, é falta de caráter. Eles são sujos demais. Tanto ela, o amante e o imbecil lá que foi ajudar, né? É um completo idiota também. Mas é isso que eu estou dizendo. E ela, pior de tudo, ela foi bem pior. E como eu disse, se você se relaciona com alguém que você conheceu no trabalho, pode esperar que no futuro vai ter algo desse tipo. Ela vai encontrar outra pessoa que ela vai achar mais interessante. Eu conheço uns casos aí, de pessoas se relacionando com pessoas no trabalho, com chefe, não é? É assim, dessa forma. O dia que os dois não estiverem trabalhando mais juntos, pode acontecer dela se apaixonar ou se envolver emocionalmente por outro homem e dele se envolver, né, com outra mulher no trabalho. Porque isso aí é uma regra aceitável na cabeça dessas pessoas. Estão entendendo, né? Foi claro. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.